Boa noite, Boa pessoal! noite. Tudo bem? Que feliz de estar com todo mundo aqui. A gente está com uma sala super cheia, assim, achei o máximo. A gente começou com quantidade, até mandei para o pessoal que está aí, que vai debater, e aí aconteceu um movimento inédito, assim, a sala aumentou, a gente começou com 57 pessoas, uma sala super lotada, e passamos para 61. Não foi assim um crescimento gigantesco, Pessoal. mas cresceu e eu achei incrível. Assim, a gente terminou a sessão com uma sala super cheia. Parabéns para todo mundo que está aí vendo, assim, vendo filme brasileiro, vendo. E parabéns pelos filmes, né, E gente? parabéns demais pelos Ó, filmes. Nossa, gosto de bater palmas. sensacional. Aqui a gente pode fazer uma coisa que eu sempre quis fazer no cinema, eu nunca vi o pessoal fazendo, que é levantar, que a gente faz muito no teatro, né? Que é levantar no final e quando você tá muito bem, é bater os filmes, assim, sabe? Tem hora que é muito emocionante, é muito bom, assim, sabe? Importante. Muito importante. Então, gente, eu queria agradecer, tanto né, quem está aí assistindo, eu queria agradecer demais vocês que estão aqui participando com a gente, os diretores, os convidados. Vou apresentar um por um, podem dar o tchauzinho, né? Vou apresentar como está na minha tela aqui, e aí vocês vão dando o tchauzinho para a gente poder se conhecer. Inclusive, para quem estiver aí na sessão, de todo mundo que está aqui na sessão está embaixo, o Instagram de todo mundo está embaixo, quiser seguir a gente, enfim, mandar um alô depois, né? Eu acho que tá. Sigam, chamem para jobs Sim, e também, que é tudo isso. necessário, por favor, né? Então, lembrando, agora a gente está aqui no horário do Brasil, que é às 19h48, e deixa eu ver algumas coisas que eu tenho que falar para vocês antes daqui. Ah, lembrando, só que se cair, tiver qualquer tipo de problema, a gente corre lá no Insta para poder ver o que vai dar de notícia, né? O que a gente vai fazer. Para as próximas sessões, se vocês quiserem, entrem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá lá no link da bio, que a gente lembra logo antes da sessão. Perguntas, para quem ainda não tinha acessado a plataforma, se vocês tiverem dúvidas de como mandar perguntas, vocês devem estar vendo minha tela aí agora. Vocês vão clicar, deixa só um minutinho, deixa eu interagir aqui com a tela. Massa. Vocês vão clicar nesse botãozinho do lado do filme, do lado do player, deve ter esse botãozinho de ajuda, ele vai abrir um chat. Você coloca seu nome, coloca o seu e-mail, o seu número de telefone, se você quiser, se não quiser, não é obrigatório, e escreve a sua mensagem. Essa mensagem que você mandar, ela chega para a gente aqui e a gente repassa para todo mundo durante a sessão. Inclusive, aqui, o site, nossa home, a gente mudou há pouco tempo, ficou bonitona, né? Ficou. Que os pai coruja das coisas. Gente, mandem perguntas. É muito legal quando chega pergunta da plateia. Eu sempre falo isso, eu vou falar isso para sempre, porque realmente é muito legal. E a gente tem várias perguntas aqui também, mas é sempre massa quando vem, porque chegam outras questões e tudo, e é legal ter essa interação com vocês. Massa. Então, assim, eu vou apresentar na ordem que está aparecendo para mim. O primeiro que aparece para mim é o Leandro. Leandro Venceslau, que é cineasta e é coordenador do Cinevida, né, Leandro? Isso. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Achei Obrigada por muito ter, massa estar aqui. Massa. obrigada por ter aceitado, né? Obrigado você por ter aceitado. A segunda telinha a gente tem a Yasmin Rocha. Yasmin, você está até mutada, viu, Yasmin? Só eu não sei quem mais está mutado, não dando para ver, mas se vocês quiserem desmutar também. A Yasmin, ela é realizadora, ela é diretora do filme, né? Não é só isso, ela é realizadora audiovisual também. E obrigado demais. Me desmutei. Aí, agora sim. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade da gente exibir na plataforma. Eu já falei com vocês que eu sou fã da plataforma, acho uma ideia muito ótima e que tem que se espalhar. Total, valeu demais. A próxima. É a Quem? Lucélia. Ela é integrante do coletivo Cine Sapa, Em Porto em Alegre. Porto Alegre. Aí, Porto Alegre. Maravilha, Obrigada obrigado. também pelo Nós. convite, pela parceria, tá? Ah, eu que agradeço. Ali do outro lado tem a Nala, ela é cantora e modelo. Oi, gente, boa noite. Obrigado por participar do nosso filme. Nossa, obrado você, Pelo assim, filme, pelo filme, por fazer a gente chorar todas as vezes que a gente vê, assim, é um filme incrível. Parabéns para vocês duas. E para a equipe que estava envolvida, enfim, né? Sim, do lado da Nala, a gente tem a Bruna Fonseca, diretora e estudante de cinema e audiovisual. E ela é uma das diretoras do filme Vó, a Senhora é Lésbica. Oi, gente, boa noite, todo mundo está assistindo. Boa noite, todo mundo está aqui também. É isso, obrigadão pelo convite, eu adorei. Nossa, maravilhoso, parabéns.
E do lado dela, a Natália Borges é escritora e pesquisadora, e ela que escreveu o conto que originou, de onde veio a inspiração e originou o filme também, Vó, a Senhora é Lésbica. E parabéns demais, porque, aliás, uma super escritora, gente, conheçam o trabalho dela. Gente, obrigado pelo convite. Demais estar aqui com todos vocês. Maravilha. Gente, então é isso, assim, agora a gente abre, é um painel super aberto, assim, pra gente poder fazer a pergunta que a gente quiser, conversar, como que se afetou né, com os filmes. De novo, quem quiser mandar pergunta, manda pra gente, vai ser muito massa para trocar essa ideia aqui. Se vocês tiverem perguntas entre si também, por favor, façam. Mas eu queria fazer uma pergunta, já começar, posso? Pode, uai. Então tá bom. É porque assim, a gente vê muitos filmes, né, que a gente assiste. Eu não faço parte da curadoria, mas praticamente todos os filmes que depois que passam pela curadoria, que a gente vai fazer as sessões, a gente vê todos e vê todos da plataforma também, para pensar um pouco, como montar. E esses dois filmes são assim, são muito bonitos, né, assim, muito incríveis, assim, um dentro da esfera da ficção, um filme de ficção que é também um desafio muito grande, e o outro um documentário maravilhoso, e não só por escolher a história que se faz, mas por como se faz aquilo, como se monta, como se apresenta isso, sabe? Assim, são dois filmes muito bonitos, assim, e a gente percebe detalhes que chamam muita atenção da gente por fazer esse filme bonito. Eu queria perguntar para as duas equipes, assim, né? Como foi, né, no processo de vocês, a representatividade nas equipes? Porque eu fico acreditando que isso fez uma diferença muito grande para ter filmes tão bons, assim, sabe? Aí podem ficar à vontade. Quer começar, Yasmin? Não sei, por mim... Pode ser. Então, a nossa equipe é basicamente eu e Nassi. Então, a gente pensava muito nesse diálogo entre eu, enquanto uma mulher cis, conversando com uma amiga que é uma mulher trans, e a nossa experiência, assim, foi muito única, né, Ná? Porque eu acho que a gente meio que foi junto descobrindo coisas sobre ser mulher, e a Ná me ensinou muito, inclusive, sobre ser mulher e o que isso significa para mim. Então, foi uma coisa que a gente fez muito junto, a Nala me ensinou muito nesse processo. Acho que você também deve ter aprendido alguma coisa comigo, porque é assim a vida, né? São trocas. E teve o Daniel Xavier, que é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas que é super parceiro, assim, ele faz trilhas sonoras, e aí eu mandei para ele o áudio do filme e pedi para ele criar uma música inspirado no que ele tinha escutado da Ná falando. Uhum. E aí ele criou a música e eu coloquei em cima. E aí basicamente é isso, assim. E a gente pensava muito também nessa questão de como apresentar. Eu sempre tive muito receio, por ser uma mulher cis, de estar falando, né, na montagem, falando sobre a Nala. Eu fiquei muito pirada, mostrava para ela tudo, e ela também me dava o que ela queria que aparecesse, e muita coisa que eu acho que era necessária para Nala, eu cortei. Aí você pode falar melhor, né? Cara, pior que eu nem lembro o que poderia ter sido cortado que eu queria, assim, né? Porque já tem um tempo, a gente fez isso de 2015, 2016, né? Foi 2017. A gente pensou muito em 2016 e 2017 a gente de fato filmou. Uhum. Então já tem uns anos aí. Mas eu não sei, é porque fazer o trabalho com a Yasmin também foi um processo que era uma confiança muito mais fácil, assim, porque eu fazia faculdade de cinema também, né? A gente era da mesma turma, então a gente se conhece desde 2012, por aí. E uma amizade desde o começo da minha transição, então a gente sempre teve uma troca e uma sinergia muito grande também nos processos da faculdade, nos outros trabalhos que eu fazia, de gostos, de estética, tipo, não é à toa que o filme tem a estética que tem, porque é um pouco meu, mas é um pouco da Yasmin também, assim, sabe? A gente tem uma conexão muito grande nesse tipo de coisa. Então, a confiança que eu tive de, tipo, ok, quem tá fazendo o final, a edição final é a Yasmin, tá tudo certo pra mim, porque, sabe, eu sei que a minha voz estaria sendo ouvida. Ai, tô emocionada.
É, porque a gente fazia trabalho juntos na escola, na faculdade, na verdade, né? Era a nossa turminha, assim. E, enfim, aprendi muito de montagem com a Nala. Vamos para a Bruna, Máximo. curiosa. Pô, muito massa, cara. Não, mas então, eu acho essa pergunta assim super, super legal de ser feita logo no começo já, porque realmente assim, eu acho que primeiro que quando a gente tá, né, aqui entre artistas, realizadores, eu acho super legal a gente falar dos processos mesmo, né, expor esses processos assim, eu acho super super interessante assim. E, enfim, essa questão da equipe, da representatividade e tudo mais, pra gente era super uma preocupação, assim. Então, uma coisa que a gente se propôs a fazer, eu e a Larissa, né, quando a gente estava tentando compor a nossa equipe, que foi uma equipe até que grandinha, assim, para um curta-metragem universitário, assim, muita gente chegou junto e, enfim, fez acontecer como um coletivo mesmo, foi muito legal o processo, mas a gente queria muito tentar colocar todas as cabeças de equipe, a gente queria muito que fossem todas mulheres, assim. Que isso, assim, parece que é algo, assim, não tão complexo, mas acaba que é um pouco complexo, assim, primeiro porque a gente fez o filme com a verba de um edital, né, lá estadual do Rio de Janeiro, e segundo esse edital, toda a equipe tinha que ser da mesma universidade, né, tinha que ser uma equipe completamente universitária, assim, pelo menos as cabeças de equipe, o que é super interessante. Mas a gente foi, assim, esbarrando em várias questões, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que em categorias em funções mais técnicas, às vezes é mais difícil achar mulheres que estão ali chefiando a equipe, assim. Então, isso a gente acha até que é uma questão não do nosso curso especificamente, mas de como o mercado e a indústria do audiovisual ele foi se compondo, assim. A gente vê muita mulher na produção, que é a área ali que faz acontecer, né? E, assim, produção universitária é uma coisa que engloba muita coisa, né? É o pessoal que está ali à frente, mas é também a pessoa que, querendo ou não, vai ter que comprar pilha que acabou, o gravador, não sei o que, fazer o corre todo. Total. E aí a gente foi, assim, técnica de som, mulher. A gente tem incrível a Mari, que é maravilhosa, enfim. Mas realmente você vê que é um grupo menor, assim. Então, isso é uma coisa, assim, eu acho um debate, assim, urgentíssimo da gente ter, sabe? Mulheres LGBTs, enfim, essas pessoas se inserindo, né, em todas as funções, assim, do audiovisual. Porque a gente tem muita mulher, às vezes, roteiro, ou, enfim, áreas específicas, né, mas dependendo da função já encontra muito menos, assim, enfim. Mas essa era uma questão pra gente e a gente conseguiu compor, né, a equipe chefiada, todas as cabeças de equipe sendo mulheres, assim, que foi super interessante. Eu acho que deu um clima pro set também super legal, assim. E, enfim, foi uma experiência muito, muito incrível, assim. Tô ficando com saudade já. Certeza. E com certeza traz até um olhar diferenciado, né? Assim, com relação a tudo no filme, né? De como é uma fotografia feita, né, por uma mulher é diferente de como uma fotografia feita por um homem, que vai ser diferente, né? Tipo, se for por um homem trans, por uma mulher trans, e como é importante isso de você abrir esses lugares de chefe, cabeça de equipe, né? Para uma maior representatividade, porque a gente sabe que depois os editais futuros, assim, de municipais, que não seja universitário, você vai pedir lá ponto de currículo e muitas das vezes a mulher trans, a mulher cis, negros, indígenas, não tem um currículo forte porque não foi dada uma oportunidade, né, de você fazer ali uma cabeça de equipe num outro trabalho, e aí você fica sempre premiando pessoas lá de carta marcada, que já fez long, já fez long, já fez long, e vai continuar fazendo aí para sempre, e você nunca vai conseguir inserir essas outras pessoas no mercado, e elas vão estar sempre ali na margem, muitas vezes servindo... às vezes como consultoria só, às vezes, sabe? E às vezes nem isso, né?
muitas das vezes nem isso. Então, é extremamente, assim, eu vejo como extremamente importante, assim, isso que esse edital fez, tipo assim, de que todas, que o edital não, vocês fizeram, né, de ter essa luta de colocar todo mundo da equipe, né, com representatividade. Eu tô me Não. coçando pra falar aqui, porque eu estudei cinema também. Eu não cheguei a me formar, mas, tipo, eu fiz todas as cadeiras, enfim. E realmente, tipo, mulher encabeçando equipe, mulher dirigindo, como integrante de Cine Sapa também, nas nossas pesquisas, assim, filmes sobre lésbica, o que tem homem cis, hétero fazendo, assim, a gente vê e fica tipo, não, sabe? Mas a gente tá muito feliz de, de ter conseguido assistir o Voz Senhora Lésbica e tá podendo debater nesse momento agora que a gente conseguiu se juntar, assim. Então, tipo, eu falo por todas as gurias, assim, a gente tá muito, muito, muito feliz, assim, de estar participando e por esse curto existir. E também pelo Não É Só Isso, eu fazia um cursinho pré-vestibular, o Transenem, e, nossa, tipo, eu tenho até um pouco de vergonha de falar, assim, né, porque, tipo, sobre questão da transexualidade e tal, mas eu gostei muito, muito, muito do curto, assim, tipo, essa questão experimental, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, a Suspira, assim, que, sei lá, geralmente é uma coisa que as pessoas ficam meio tipo, ai, tá pirando ali e tal, mas eu acho muito legal, gostei muito do curta, e é isso, assim. Show. E como que é também, Natália, assim, na literatura, assim? Eu tava tentando buscar um paralelo e é bem parecido. Eu tenho uma amiga de Porto Alegre, inclusive, eu não moro em Porto Alegre, né? Mas tenho uma amiga em Porto Ai, Alegre, quem? a Lívia Pascoal, que é diretora Ai, de sim, fotografia. E ela aham. relata as mesmas coisas, assim, né? Que o mercado, ele é extremamente fechado e ainda um mercado super machista, homofóbico, branco, né? É. E que é muito importante a gente ter, enfim, todas as pessoas, né? Todas as pessoas, as nossas pessoas, digo, essa representatividade LGBT nesses lugares, né? Nesses lugares tanto de produção quanto de direção de arte, realização. Enfim, eu acho que realmente são outras imagens, né? É outra leitura. Na literatura isso acontece, pelo menos acontecia mais, eu acho que a gente tem trilhado outros caminhos, e acho que também de uma forma que o audiovisual vem fazendo, que é através de pequenas editoras, né, trabalhos independentes, a gente começa a ter mais literatura, mais representatividade, e isso acaba também vazando um pouco dentro do circuito, né, para as grandes editoras. Eu acho que o movimento vez grande contribuição, né, dos independentes nesse debate. Sensacional. Massa. A gente tem uma mensagem aqui do Leandro Lopes, vou ler para vocês. Gente, linda sessão, parabéns. Muito bom ver como espectador. O Leandro já participou de uma sessão com a gente. Tá aqui parabenizando pelos filmes e, enfim, realmente tem que parabenizar e muito. Acho que eu vou ficar igual uma tiete boba aqui, vou ficar dando parabéns a sessão inteira. Massa. Massa. Eu queria aproveitar também, fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver, que é para a Bruna, assim, porque uma das questões que também me chamou a atenção é que eu não sei até, Natália, se isso estava no conto, não cheguei a ler, mas se tinha essa descrição dos personagens, né, assim, e eu achei assim, nesse momento, né, a gente falando de protagonismo, desses grupos que são historicamente excluídos, e aí essas escolhas, né, de ter pessoas negras, padrões que estão fora ou pessoas que estão fora desse padrão dito de mercado, eu acho que isso traz uma camada também, assim, né, e ouvindo você falar
que teve um pensamento até na escolha da equipe, né, das figuras que eu tá ali como cabeça de departamentos e tudo, com certeza eu imagino que isso se estendeu também para escolhas de elenco e tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, assim, de como que foi, sabe? Total. Não, super legal, assim, porque a Larissa, assim, ela tem muito para contribuir com esse assunto, assim. A Larissa, desde o começo, que é a co-diretora, né, do filme, ela veio com essa questão, assim, e eu posso afirmar aqui que... porque é isso, no conto, né, acho que a Natália também, se quiser falar dessa questão, né, o conto, assim, primeiro que ele é incrível, né, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou muito fã mesmo desse livro. Mas não tem descrição física, né, das personagens, assim, eu acho que isso, enfim, acho que para um papo mais literário, né, mas para uma pessoa que está adaptando, né, para o audiovisual, já é incrível, porque deixa mais aberto, né, de uma certa forma, assim. E aí a Larissa, ela veio com isso, assim, né, de que ela queria... tinha pensado já a família principal, né, que a da avó Clarissa tinha pensado como uma família negra, que é uma coisa que eu posso falar que, assim, como pessoa branca, como cineasta branca, quando eu li o conto e quando eu pensei em passar ele para o roteiro, me vieram pessoas brancas na cabeça, né, porque eu acho que o audiovisual ele já está enviesado para esse lado, né, a gente já coloca esse padrão branco, né, enfim, em tudo, e, enfim, foi super, super importante, e a partir daí a gente foi pensando os personagens, que é uma coisa que a Larissa também fala, que é muito incrível, eu aprendi muito com ela nesse sentido, que é isso de racializar os personagens, assim, e racializar os personagens brancos também, né, então quando a gente foi fazer, que é uma coisa que a gente sempre conta, né, quando a gente foi fazer a chamada de elenco, né, muita gente se interessou, foi super legal, assim, só que aí a gente colocou lá, né, a gente tinha pensado já como seria, né, toda a constituição da família, mais ou menos, então a gente colocou, né, a avó Clarissa, que é uma personagem, assim, central do filme, é uma mulher negra de 60 a 65 anos, então a gente teve 3 atrizes que foram fazer o teste, sabe, e aí a gente pegou, por exemplo, a Thaís, que era uma menina jovem, né? E a gente não especificou etnia, nem raça, nem nada. Então deixou em aberto, todas as etnias, todas as raças vieram, assim, umas 50 meninas, sabe? Então é uma disparidade, assim, muito gigantesca. E a Joana, que a gente pensou, ela como uma protagonista negra, a gente também colocou, a gente, né, racializou também, né, Joana, mulher, 20, 25 anos, negra, e também, assim, um número muito menor do que as Thaíses, né, então, eu acho interessante, assim, tipo, pensar nessas diferenças, assim, também no sentido de mercado de trabalho, né, quais são os papéis que estão sendo oferecidos para essas mulheres, para essas atrizes, para atores, né, no sentido geral, por que tem mais um certo tipo, né, de pessoas trabalhando e oferecendo, né, tentando trabalho e tal, e outras pessoas que, no caso, nem tentam, às vezes, porque não tem essa inserção, né. Uhum. Então, isso foi muito louco perceber, assim, muito claramente, sabe, porque a tia Carolina também, né, uma mulher um pouco mais velha, né, 60, 65 anos, uma mulher branca, né, a gente colocou todas as etnias, mas, assim, o número triplicava, sabe, então... isso foi muito interessante de notar, né, mas é isso, assim, uma coisa que ficou para a vida, assim, essa questão de racializar mesmo, né, porque acho que a gente branco, às vezes, tende muito a se ver como neutro, né, então quando o personagem é negro, coloca lá, personagem negro, quando o personagem é branco, coloca personagem, e não, se você pensar um personagem branco, coloque, né, que aí, enfim, eu acho que isso também ajuda a trazer a questão, né. Enfim, isso mas eu acho que isso sim, deixa eu te passo. Mas é só porque eu acho que isso acho que também reflete muito essa questão que vocês estavam falando, né, dos espaços, que eu acho que no final das contas cai numa situação da gente pensar os espaços que essas pessoas imaginam que podem acessar.
Então, desde uma mulher que acha que ela possa ser diretora de fotografia, ou que ela possa ser, sei lá, técnica de som, ou possa ser espaços que são, teoricamente, né, ocupados por homens, brancos, cis e tal. E aí, já emendando, eu também, aí é uma pergunta já voltada para a Natália, assim, se esse pensamento, sabendo que não tinha essa descrição, né, de trazer um estereotipo, já criar uma descrição para o personagem, pelo menos física, se isso era também uma estratégia para tentar criar uma forma de universalizar, né, esses personagens e cada um conseguir preencher esses vazios com sua própria imaginação, né, ou se não, assim. Tem algumas coisas, enfim, que eu gostaria de comentar a respeito dos dois comentários de vocês. O primeiro é que dentro do projeto do livro Amora, a ideia de não descrever as personagens era essa mesmo. Assim, de procurar deixar o menos fetichizado ou embranquecido possível. Só que, infelizmente, né, a nossa leitura hegemônica é uma leitura branca, cis, heteronormativa, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade. Esses dias eu estava conversando com uma menina num clube de leitura, e embora o Amora seja um livro protagonizado por lésbicas, todos eles, ela achou uma grande surpresa que no final de um dos contos, que é um conto que tem uma pastora lésbica, né? E ela fica falando que ela conheceu uma pessoa, que ela conheceu um anjo, uma pessoa, eu nunca marco, né, o gênero da pessoa que ela conheceu. E no final ela chama para frente do culto, para o altar, uma mulher chamada Leila. E ela se surpreendeu. E eu achei que 0 pessoas iam se surpreender com isso, porque afinal estava no Amora, né? Ou seja, mas ela falou que o tempo todo ela ficou achando que era uma leitura heterossexual. Isso dentro já de contexto, né? Então é muito difícil a gente pensar realmente nessas questões, e ainda mais de raça. Então, quando as meninas me falaram que o elenco seria, né, majoritariamente de pessoas negras, eu fiquei muito feliz, porque essa é uma camada que o audiovisual pode colaborar bastante, né? Então eu fiquei extremamente feliz. E tem outra coisa, eu acho que é também bastante apagada do lugar de sexualidade mesmo das mulheres velhas, né? Sim. Em geral, não tem, né, essas questões tão presentes, né? Sim. Então, pode falar, Lucélia. Sim, é que, tipo, nós como coletivo, a gente tá buscando pesquisar filmes com representatividade lésbica, além daquela representatividade da guria que tá se descobrindo, que vai contar pra família, que tá em dúvida entre o namorado e a guria que ela conheceu, algumas coisas assim. Então, quando a gente viu essa questão da lesbianidade na terceira idade, essa diversidade, assim, tipo, porque tu não vê, assim, tipo, lésbicas idosas, por exemplo, assim, uma coisa, tipo, bem apagada, assim, sabe? Então, tipo, isso é uma das coisas, assim, que a gente achou muito legal nessa produção, assim. E realmente, tipo, nós como pesquisadores, assim, a gente tem uma dificuldade imensa em encontrar maiores representatividades de lésbicas, assim, que não seja essa guria que tem que se assumir pra família, ou que morre no final do filme, sabe? Essas coisas assim. Inclusive tem um filme... O que começa a namorar um cara também. Eu sou bi, gente, mas enfim, os filmes me incomodam muito isso. Sim, que se chama Cloudburst. Eu não sei se vocês conhecem. Ai, sim! É muito, muito bom, porque são 2 idosas que são lésbicas, e uma delas, a neta dela, quer, tipo, botar ela num asilo, assim, sabe? Só que a outra, a companheira, não aceita. E aí elas fogem, elas moram nos Estados Unidos, e elas fogem pro Canadá para poder se casar legalmente, sabe? Porque lá é permitido. E é muito legal, assim, tipo... É um filme bem legal pra se assistir, assim, tipo... A Bruna assistiu, né? Tipo, acho que ela gostou também. Nossa. A gente fez uma exibição que a gente passou esse filme, assim... Teve uma aceitação muito legal, assim...
mas, tipo, é o único, sabe? Além do Vossa Senhora Lésbica, né? Que a gente conhece nesse momento que tem essa representatividade, sabe? Inclusive, E, foram as meninas do Cinesapa que Nos indicaram, indicaram. né, o filme. Obrigado demais, assim. A gente tava falando ah, sobre a sessão, elas falaram, nossa, você tem que colocar um filme incrível e tal. Aí na hora que a gente sim. viu, a gente, poxa, vai ser agora, vamos ter que entrar com as meninas urgente, as meninas vão ter que aceitar fazer, pelo amor de Tipo Deus. assim, a gente precisa do seu filme pra amanhã, porque a gente quer passar esse filme de qualquer jeito. Ai, sim. Inclusive, eu queria aproveitar, já que eu tô, né, falando aqui, eu queria saber como é que foi, assim, tipo, que vocês se encontraram e, enfim, colocaram na prática, assim, esse conto, transformaram para um curto, assim, tipo, como é que foi esse processo de sair da literatura e ir pro cinema, assim? Então, eu acho que eu até falei um pouquinho já, né, sobre na live de tarde. Vou me repetir um pouquinho aqui, tentar ser um pouco mais breve. Mas Não, mas são basicamente pessoas foi. diferentes, pode falar tudo de novo. Deixa eu... Basicamente foi um exercício da universidade, né, numa aula de roteiro, nossa, minha e da Larissa, né, que, enfim, a gente fez o roteiro junto e a direção junto, né, e foi um exercício de adaptação, assim, então o exercício era, eu achei que era tão louco, porque, assim, foi uma coisa no nosso terceiro semestre, eu pelo menos não imaginei que fosse dar no que deu, né, a gente conseguiu fazer o filme, então super legal, assim, para aquele momento da graduação que a gente estava, né, e... Enfim, o exercício era adaptar qualquer conto brasileiro para um roteiro de curta-metragem. E a gente sabia que a gente queria uma autora lésbica, né? Então a gente foi atrás, tudo mais, e, enfim, nos deparamos com o livro da Natália, assim, muito felizmente. E a gente leu e foi bem legal porque as duas, assim, o Voz Senhora Lésbica, eu acho que ele é um conto muito especial, assim, né? Todos os livros são, mas o Voz Senhora Lésbica, ele é muito especial. Então a gente sabia que a gente queria adaptar esse, né? Enfim, a gente adaptou tudo mais e alguns meses depois abriu esse edital e foi aí que a gente falou, não, pô, vamos tentar mesmo, vamos mandar e tentar fazer acontecer, né? E aí uma coisa que foi muito importante, assim, que eu estava falando mais cedo, porque, assim, duas meninas da graduação, tanto eu quanto a Larissa, a gente já tinha dirigido antes, mas, assim, cinema universitário também, né? Tipo, coisas muito pequenas. E ter esse aval da Natália, assim, de ter se prestado, tipo, ler o nosso roteiro e, enfim, colocar a gente em contato com a editora, né? Porque aí a gente precisou de, enfim, toda a documentação certinha, toda a autorização para conseguir fazer a adaptação. Foi muito importante, né? Assim, era um processo que, isso, se não tivesse isso, não teria ido para frente, né? Uhum. E é super legal, assim, pensar como a gente vai construindo essas redes mesmo, né? Para, sei lá, daqui a 10 anos também, enfim, não sei, pensando essas redes entre realizadoras, entre artistas, né, no geral, assim, tanto LGBTs ou não, mas foi super importante, assim. Mas, enfim, aí foi isso, basicamente. Só aproveitando, assim, porque é uma dúvida minha também, assim, um pouco nesse universo do contato com a Natália também, porque é algo que a gente... Eu sou ator, mas enfim, a gente tem grupos de roteiro aqui em BH, que a gente faz discussão, e os filmes que a gente recebe. Então, assim, o roteiro dos filmes é algo que faz... que pra mim mexe muito, assim, né? O roteiro, eu digo o roteiro ou a história também, né? Porque o roteiro é só a peça que vai levar pro cinema, né? Mas antes de existir o roteiro, existe algo que você quer falar, existe uma história que você quer contar, estando aí no ambiente da ficção, né? E aí, eu tive um movimento outro dia de buscar. Eu fui até, inclusive, eu fui nos prêmios de literatura. Eu falei assim, cara, eu vejo tão pouca adaptação da literatura, digo no ambiente do curta-metragem, né? Eu vejo tão pouca adaptação da literatura para o ambiente do cinema. Deixa eu ir atrás do pessoal, deixa eu ver a galera que ganhou os últimos prêmios aí de literatura, porque já a literatura no Brasil é muito rica, né? Você só olhou de um ano, você não achou, Natália? Não, eu só olhei de um ano. Não, eu tinha uma capacidade física na hora de fazer. Não podia pegar 10 anos para trás e vir fazendo todos os anos. Mas eu queria entender, assim, o contato seu, por exemplo, quando você achou o livro, o conto,
E aí o contato com a Natália, e Natália também, o que foi, né, receber esse convite, de repente, de adaptar, como você recebeu isso? E o depois também, né? Depois do filme pronto, assim. O que você achou? Que Mas aí são 3 perguntas em uma só, né? Não, eu posso juntar ainda com a pergunta do Will Braga aqui, aproveitando, que é tudo sobre o mesmo assunto, assim. Ele falou, eu vou ler, que é bonito o que ele escreveu, que eu gostaria de dizer que as duas obras são lindas e me encheram de lágrimas de felicidade e tristeza. Aí a primeira pergunta para o pessoal do Vó Senhora é Lésbica, como foi feita a escolha de acrescentar no final da história e se vocês tiveram dificuldades na transposição? E aí daqui a pouco eu faço a pergunta dele pro Não É Só Por Isso, Não É Só Isso. Tem umas burocracias, né, de direitos autorais, porque a questão dos direitos autorais no Brasil, quando você publica por uma editora, enfim, parte dos direitos são seus, parte são da agente literária, parte é da editora, então todo mundo tem que entrar num acordo para fazer a cessão de direitos, né? Para algumas coisas tem a venda, e para outras coisas a gente cede gratuitamente, né? Por exemplo, para as meninas, que eu achei fantástico, todo mundo concordou de fazer a cessão sem nenhum honorário e tal dos direitos autorais, porque, enfim, era todo um projeto com uma proposta, né, conjunta. E isso, para mim, era muito importante. Sobre o roteiro, eu li, eu não ia mexer em nada, né? Porque eu escrevi o conto, eu não escrevi a adaptação. Então, eu não fui contratada para escrever a adaptação, não é o meu papel. E eu fiquei muito satisfeita, assim, com tudo o que as meninas fizeram e todas as camadas que elas adicionaram. E com o final também, que ele difere um pouco, e elas me explicaram por quê, né? Então, todas essas questões, depois ver o filme pronto, foi uma coisa sensacional. Porque o que me importava ali naquele conto, e que foi uma coisa que a Nália também falou no filme, que ela também fala no filme dela, e que eu fiquei extremamente pensando nisso, é a questão familiar, né? Isso ali é um conflito familiar que está posto ali numa mesa de jantar, e é um conflito geracional também, né? Entre uma avó e uma neta. E tem um momento que tu fala no filme que a família e a casa às vezes não é um lugar de segurança, né? Às vezes não é um lugar que tu te sente acolhido. E o conto ali era sobre isso, né? E eu acho que isso fica no filme, né? Essa questão tanto da Joana acolher a avó, quanto da avó acolher a Joana nos seus, enfim, nos seus relacionamentos, né? Na sua representação de identidade, sexualidade. E isso estava presente ali no filme. Não, total, assim, eu acho que é super interessante, assim, eu gosto muito esse tópico, assim, né, de adaptação, porque eu acho que cada mídia, né, seja literatura, o cinema, a música, enfim, a forma como impacta a gente, enfim, a forma em si diz muito, né, então, pra gente, assim, era muito importante estar ciente de que é isso, é uma adaptação, né, então a gente quis levar aí para onde levou e foi isso, assim. E eu acho que uma coisa, assim, que me marcou muito também sobre essa questão do final, a primeira exibição que a gente teve foi uma exibição super legal, que é promovida, assim, pelo próprio edital, né, que foi lá no Cine Odeon, não sei se vocês conhecem, lá no Rio, que é um cinema grandão, super legal, assim, casa cheia, o pessoal sentado no chão, assim, porque, enfim, são 12 curtas, né, então todo mundo chama família e fica um negócio lotado, assim. Então, aquele final, assim, realmente, nesse momento eu vi o impacto, assim, né, porque é uma sessão um pouco emocionada, né, porque todo mundo se conhece ali, das equipes, então o pessoal, assim, chorava junto, aplaudia, né, ria e tudo mais, e aquele momento que a Natália falou, né, essa aceitação mútua entre elas, assim, é um momento muito de alívio, né, que eu acho que é um alívio que vai para o espectador, um alívio que vai, enfim, foi um alívio coletivo ali na hora, e, enfim, eu acho que tem um alívio individual também da gente que está assistindo, LGBT, enfim, e eu acho que isso é uma coisa que, isso, o cinema
ele tem essa parada coletiva, né? Então eu acho que nesse sentido dá para propiciar um pouco isso, assim. Então pra gente era importante, assim, esse final, mas enfim. Então vou emendar aqui a pergunta do Will pro Não É Só Isso. De onde veio a escolha de fazer a montagem com aquele filtro lindo e diferenciado? E aí ele termina falando: obrigado por produzirem trabalhos LGBTQIA+. Eu posso responder essa, não? Pode. Assim, só antes, eu queria saber onde a gente encontra o conto para ler também, porque eu acho muito interessante esse processo de adaptação. E aí você falando, eu fiquei imaginando como que seria o conto e... Lá. Enfim, deixa eu responder, depois eu vejo. Arrasou! Então, eu filmei a tela do computador. Não é um filtro. É tipo... Assim, Como assim? Esse é o segredo. ele é filmado da tela do computador. Que incrível! foda! Gente, isso foi uma paranoia, porque assim como a Nala me deu muita liberdade de criar em cima da imagem, assim, a gente pensou muito junto. E teve algumas cenas também que eram uma pedrinha de chaveiro que a gente comprou no chinês e a gente colocava na frente da câmera. A Nala fez algumas imagens dela mesma e tal. E foi isso, não foi um filtro. Foi a imagem filmada da tela e tem algumas sobreposições de uma outra imagem que é um reflexo de CD que cria o arco-íris. E aí, sobrepostas as imagens, dá uns efeitos. Gente, isso é muito São muitas incrível. camadas. E foi isso. Eu filmei da tela muito porque eu fiquei muito angustiada ao fazer o filme. Eu acho que, inclusive, grande parte da tristeza que o filme passa é mais minha do que a da Nala, porque tem muitas cenas da Nala bem felizes, assim, cortando cabelo, pintando cabelo de azul, e bem bonitas também, mas eu não coloquei. Mas eu acho que é um recorte muito meu, assim. E eu sou muito preocupada com meus amigos, com todo mundo. Então, eu ficava muito preocupada com a Nala. Eu ficava tipo, você tá tomando remédio como? Você foi no médico? E aí, isso a tristeza do filme é mais minha do que da Nala, assim. E aí, quando eu fui montar ele, e aí eu vi as cenas cruas, eu ficava muito agoniada, porque eu falei, porra, tá mostrando a Nala demais, eu tenho que esconder ela um pouco. E aí eu comecei a brincar com a câmera e regravar da tela. Nesse sentido mesmo, de pensar de novo, de rever o filme, porque eu precisava reafirmar para mim que aquilo seria visto por outras pessoas além da gente. E uma forma que eu encontrei foi essa, de gravar as imagens já prontas, para pensar, elas estão regravadas de uma gravação. Então, cria um distanciamento maior na minha cabeça, da Nala para o público. Foi basicamente isso, assim. Nossa, mas Eu achei que ia estragar tudo, na verdade. Na verdade, eu acho que estragou tudo. Nossa, é E maravilhoso. aí eu fico pensando, velho, eu pirei no filme, eu caguei a imagem inteira. E aí eu Nossa, tentava é muito acusar bonito. com outras. E aí ficou daquele jeito. Nossa, e pra mim foi o contrário, assim, eu senti muito mais próxima dela do que distante, assim, obviamente por toda a narração, por ela mesma, assim, pela própria Nala e pelo filtro também, porque o filtro ele é pura poesia, assim, o filtro que não é um filtro, a gente acabou de descobrir, é muito poético e é como se a gente, sei lá, eu tive uma impressão de que você tava, tipo, meio que mostrando o que você vê dela, assim, que é pura poesia, sabe? É pura beleza e é pura poesia. E, nossa, eu achei muito bonito, assim. Nossa, Eu achei compartilho dessa opinião. Pode falar. Não, eu compartilho dessa opinião. Eu achei muito legal. Eu achei uma experimentação muito legal. Eu acho que a gente tem que botar a cara a tapa mesmo, fazer o que dá na telha, assim, que sai um resultado muito legal. E foi o que aconteceu com vocês. Foi bem esse processo mesmo, de tomar uma vergonha na cara e falar, vamos desse jeito mesmo, que você gostou, né? Vai embora. Eu falei, então bora. Eu adorei vocês. É engraçado porque eu também anotei isso, assim, né? Tipo, eu falei, tem que perguntar sobre, né? Filtra é uma isso. escolha estética. Não, assim, porque é uma escolha estética muito, no mínimo, arriscada, né? Eu pensando como realizador, assim, não é uma coisa simples, só, beleza, vou
E eu falo, eu imaginava que era um filtro também, mas aí eu vejo que é mais arriscado ainda, né? A partir do momento que você, vou comprar um negócio no chinês, vou gravar ali, vou fazer. Então, assim, você corre um risco de, tipo, o filme não funcionar, saca? Assim, e é um documentário, né? Que você não tem como. O momento passou. Então, acho que isso torna a coisa muito mais complexa. Mas, para mim, a sensação, particularmente quando eu estava vendo, assim, era muito que você estava fractalizando ela, né? Assim, essa ideia de tentar trazer mais camadas, né? De não apresentar a Nala como uma personagem chapada ali, né? E que ela tinha mais coisas do que a gente dava conta de ver e que dava conta de processar. E eu acho que essa escolha é muito legal por isso, assim, para mim, ela deixa mais complexa essa relação, sabe, assim. E aí dentro disso, a minha pergunta que eu queria fazer para a Nala, assim, era, na verdade são duas, era como que foi você até começou a contar, assim, enquanto a gente, antes de entrar um pouquinho, que essa relação que vocês duas tinham, que aí da onde talvez nasça o filme, então eu queria entender como que o filme nasceu, como que você recebe essa proposta de fazer um filme sobre a sua vida, né, e que você vai ter que se expor ali e falar sobre coisas que, enfim, podem ser delicadas ou não, mas sempre é uma exposição, né? E se existia um direcionamento, assim, prévio, sabe? Assim, ou se isso foi uma proposta que foi sendo construída ou que ela, enfim, surgiu depois de um apanhado de imagens que foram feitas. Eu queria que você contasse um pouquinho, a partir do seu ponto de vista, né? Como é que vocês construíram isso? Então, esse curta, na verdade, era para ser o nosso TCC, né? Meu e da Yasmin. E não era para eu ser a personagem principal, era um outro amigo nosso, que é um homem trans. Eu estava conversando muito com a Yasmin, na verdade, sobre o que trazer no filme assim, né? Falando sobre transexualidade. Para sair um pouco dos debates que existem, né? A transexualidade é um tema que ainda é muito pouco debatido, tem muita pouca representatividade no cinema, na arte de modo em geral. E aí eu sempre debatia, não vamos trazer de outras formas, trazer outros assuntos, coisas que a gente não tem tempo às vezes de falar num debate, numa roda de conversa. E, enfim, daí não era para ser eu. Mas acabou sendo, eu larguei a faculdade, não era mais o meu TCC. Eu acho que quando a Yasmin fala essa coisa do distanciamento, na verdade, é um distanciamento muito que eu queria naquele momento, porque eu não queria que fosse um filme sobre mim. Eu queria que fosse um filme sobre a experiência de ser uma mulher trans, assim, né? Sobre a vivência de uma mulher trans, não propriamente sobre mim. Assim. Pode ser que tenha muitas outras mulheres trans que não se identifiquem com as minhas experiências, mas muitas outras vão se identificar. Então era trazer um pouco desse senso mais de comunidade. Então, quando a gente tenta criar esse distanciamento, assim, é muito por isso, né? Para que saia um pouco do foco, tipo, ok, aquela personagem é uma personagem, sou eu ali, mas são todo um grupo de pessoas por trás, né? Todo um grupo de pessoas que tem aquelas experiências. Tanto que em alguns momentos, assim, eu cheguei a fazer umas entrevistas por Skype, assim, por videochamada, com algumas pessoas trans que eu conhecia, e a gente tinha pensado em inserir no documentário. Hoje eu ainda tenho ela. Hoje eu estou muito feliz de que a gente não inseriu, porque eu acho que talvez ia ter cortado um pouco assim a narrativa que o documentário tem, assim, com todas as experimentações também. Eu acho que ele flui do jeito que ele é, né? Mas até essa própria coisa da poesia que vocês falaram muito, assim, né? Tipo, os textos que eu estou lendo são textos que eu escrevi, poemas que eu escrevi e que a gente falou, vamos tentar aqui inserir, né? Então a gente foi fazendo seleções lá de poemas que eu tinha e encaixando eles dentro da narrativa. Então a intenção de ser um filme mais poético, assim, também era essa, assim, de tirar um pouco da crueza que às vezes a gente tem num documentário, né? Que às vezes os documentários são muito crus, assim. De, tipo, a vida da pessoa, na cara, câmera filmando naquela hora, são os acontecimentos.
E a gente queria dar mais a delicadeza até pelos temas que a gente está falando, né? Falar sobre suicídio, falar sobre família quando você é uma pessoa LGBT, falar sobre todo esse tipo de coisa. São temas que são pesados, né? Então, trazer essa poesia, assim, essa delicadeza, eu acho que era muito necessário. Sim, você me falava muito isso. Eu sou muito mais crua do que a poesia que tem, assim, no filme. E a Nala sempre falava, vamos suavizar, deixa a coisa bonita. Eu falei, vamos botar tudo preto e branco. A Nala, não, não faça isso. Vai perder toda a beleza da coisa. Tá bom. E tem uma coisa que você falou, a Lucélia falou sobre ser arriscado e tal, e você também falou, o Léo, que a gente faz cinema no interior da Bahia, né? Então a gente nem faz cinema de fato, a gente brinca, nossos editais para a Bahia são raros, para o interior é mais raro ainda. Então quando a gente se propôs a fazer algo, a gente fez muito para a gente mesmo, porque a gente sabia que não ia ter um edital, muito menos para a universidade, que é uma realidade que a gente tá completamente fora do eixo, assim, a gente está fora do eixo do fora do eixo. Então Fora do eixo. Exato, um duplo fora do eixo. Então a gente não tinha o que perder. A única coisa que a gente podia fazer era fazer algo que agradasse a gente. Então eu pensei, eu tenho que fazer algo que seja bom para mim, para Ná. E aí o resto, se gostar, gostou. E que bom que algumas pessoas gostaram, que vocês gostaram. Mas não era. A gente nem pensava em risco, nem pensava em indústria, em nada. Eu quase não inscrevi ele em festival nenhum, porque eu entrei numa época na paranoia maluca e plausível também, eu acho que as mulheres trans têm que falar sobre as mulheres trans. Eu vi muitos filmes feitos pelas mulheres trans que são, assim, que eu olho e falo, caralho, eu entendi muita coisa que eu não tinha entendido. Eu nunca vou entender a Ná inteiramente. E eu entrei nessa paranoia de que o filme era algo para nós duas e que ele não deveria ser exibido em lugar nenhum. Mas eu entendo também que ele é uma fala da Nala muito importante e muito do que ela disse, assim, não é sobre ela exclusivamente. É uma coisa que, e eu acho, conhecendo a Nath, não tem nem muito da Nala ali, não, assim, são muitas falas, é quase um dogfic, porque é muito construído pensando nesse sentido mesmo, da gente estar falando de um coletivo e não apenas individual. E na época que a gente estava fazendo o filme, a gente estava convivendo com o coletivo das gurias aqui, né, coletivo de lésbicas e bissexuais, que era um coletivo que eu fazia meio que parte, e tinha muito uma discussão que era completamente antagônica, e talvez isso vocês consigam falar também, que era a discussão sobre a transexualidade pelo viés do feminismo radical. E era uma coisa que não entrava na minha cabeça na época, porque eu ficava, mas não faz sentido, tipo, não faz sentido, eu tô ouvindo minha amiga, eu tô vendo as pessoas falando as coisas, por que eu vou bater numa tecla e dizer que isso não tá certo? Quem sou eu para isso, sabe? E aí a gente estava convivendo, e o coletivo também aceitava bem, mas ficava uma relação esquisita, assim, porque a gente estava gravando o curso sobre transexualidade, tinha muito essa discussão, enfim, foi um caso muito, muito, muito interno, assim. Então não tinha esse pensamento de indústria, de festival, tinha muito pouco, mas a gente sabia que a gente estava muito distante, a gente estava gravando com uma T3i, sem luz, sem nada, então... Nossos processos sempre foram experimentação, assim, na verdade. A gente tinha feito um videoclipe antes de uma música, que nem os caras da banda botavam muita fé no que a gente ia fazer, a gente colocava calcinha na lâmpada para mudar a cor da luz. A gente sempre... A atividade surge da pobreza, é incrível. Eu sou amiga de vocês. Pensar, tipo, como fazer sem dinheiro, apenas com uma câmera na mão mesmo, assim, e usar os recursos que a gente tem de criatividade, maior que tudo, e de aí construir com edição, né? Então, não tinha nada a perder mesmo. Quanto tempo demorou o processo? A Bruna da doideira. Cara, eu perdi meio a noção do tempo, assim, porque a Ana estava morando em outro lugar, que era a casa de... Como é que era? Era a casa do pessoal
Do Levante Era Popular, né? cada 1 de julho, que era dos movimentos sociais que eu fazia parte na época. Movimento de juventude. Eu acho que muito também do que fez a gente te filmar e não filmar o Ian foi você tá na militância na época. Porque você tava falando em muita mesa, tipo, você sempre estudou muito, você é muito inteligente. Então, acabou que isso fez você ir pra frente da câmera, assim. E aí a Nala estava morando nessa casa e ela veio morar comigo, porque aconteceu alguma coisa que a casa ia fechar, mudou o prefeito, uma coisa assim, não foi? Mudou o governo. Enfim, não lembro direito o que foi, eu sei que ela veio morar comigo. E aí a gente estava dividindo quarto, então a gente tinha muito tempo, assim. E foi na época de greve da universidade. Então a gente tinha realmente muito tempo. A gente ficava... Então não durou muito, foi eu acho que 1 mês. A entrevista que foi pro vídeo, inclusive, não ia. A gente gravou para ver o que poderia criar a partir daquilo, um roteiro e tal. E aí ela que acabou indo. Porque a gente não gravou mais nada depois. A gente só gravou curações, assim. Mas que maravilha, ainda bem que fizeram. E, assim, a gente, sempre que chega, a gente, né, até coloca umas métricas, assim, tipo, não é que coloca a métrica, mas a gente dá uma olhada. Poxa, o filme passou em quantos festivais, e isso, em hipótese alguma, é algo que trava, mas é um parâmetro para você olhar. O filme rodou, não rodou nos festivais, na janela que é anterior, né? E aí a gente olhou e falou assim, cara, muita janela, aí quando a gente viu o filme, eu falei assim, gente, que filme é esse? Que foda, como assim esse filme não rodou? Era até uma pergunta minha. Por que ele não Eu não escrevi, mais? gente. Ah! Esses filmes têm... Eu escrevi muito poucos festivais e os poucos que eu escrevi, ele foi selecionado. Só que eu ficava muito... Eu entrei em paranoia, eu surtei depois que a gente fez o filme, porque a Nala foi para muito longe. Então, eu não tinha com quem conversar, entendeu? Porque a Nala que falava, não, vamos fazer, Yasmin, você tem que pegar a câmera e filmar o tempo todo. Eu ficava, quando que eu filmo? Ela, não, você tem que pegar a câmera e filmar, pega aí, vamos filmar. Eu ficava, não, amiga, eu vou te filmar aqui agora. Ela, sim, pega a câmera, bora. E aí, eu fiquei muito sem chão, entendeu? Porque logo que a gente terminou o filme, a Nala se mudou para Curitiba. E a gente não se viu pessoalmente desde então. Eita! Coisa que é complicada, né? E aí eu ficava nessa crise de, poxa, aí eu comecei a exibir o filme em alguns lugares. Aí me chamavam para comentar. Aí não tinha como eu levar a Nala para comentar. Eu falava, eu vou falar o quê? Se é a Nala que fala no documentário inteiro, sabe? Aí eu quase não escrevi o filme, mas os poucos que a gente escreveu foi selecionado. Inclusive o teste. Mas ele já passou do tempo, ele já tem 2 anos. Agora já não dá mais, sabe? Agora a gente leva pro povo agora. Gente, deixa a Bruna fazer uma pergunta que tem tipo 10 minutos pra ela tentando. Ai, tadinha, eu não vi. Não, gente, pode. Já, meio que já foi. É sobre meio que isso, assim, já foi respondido até. Eu ia perguntar para as meninas sobre o processo mais, né? Porque o documentário é um tipo de filme que me fascina muito, mas que me intimida muito também, como realizadora, assim. Curto muito, assim, o documentário, mas eu fico sempre gosto de perguntar, né, para documentaristas, assim, como que é porque o filme de vocês, assim, dá super para perceber que se dá muito na montagem, né, uma montagem muito incrível, diga-se de passagem, assim, mas eu queria saber um pouco mais, assim, como que foi a concepção do projeto e quanto disso se manteve, né, até chegar na montagem e o que mais surgiu na montagem, né. Porque eu acho que, enfim, documentário ou ficção, o filme, ele nasce mesmo na montagem, né? É que a gente vê ele se formando. Enfim, aí eu queria perguntar um pouco sobre isso, assim, essa questão do processo. Mas já tá meio que vocês já estão falando sobre. É isso. Eu acho que o documentário ganhou muita forma, assim, mais pro final mesmo, né? Porque foi quando a gente foi pensando mais em referências e a referência estética, né, que a gente sempre fala que é o Helena, da Petra Costa. Então, a gente foi pensando em referência estética, pensando em como fazer, como deixar ele mais sutil, como deixar ele mais delicado, como experimentar mais, não ser aquele documentário tradicional, assim. Então, foi mais pro final, quando já tinha muito mais material também, que a gente foi experimentando ainda mais e foi vendo o rumo que ia tomar, assim, o rumo que tomou, mas provavelmente, tipo, da primeira ideia que surgiu, não tem mais nada a ver, né?
Não tem. Massa. Do séries Mas perguntas, né, também. Helena. Se vocês não fizerem, a gente vai interrompendo, a conversa vai virando um bolo danado, e a pouco. Mas tá certo. Isso. Documentário é difícil, assim, eu acho. Depois que eu fiz esse documentário com a Ana, eu gosto muito de documentário. Eu fiz outros e é muito mais fácil você fazer com uma pessoa que você conhece, apesar de ter todas essas crises existenciais depois, assim, né? Pelo menos eu tive. Não, sabe? Toda hora eu falo com ela, como é que você tá em relação a isso? E eu não sei, assim, tipo, por mais que ela fale que tá tranquilo, eu continuo. E aí, documentar pessoas que você não conhece, eu achei muito melhor. Porque você tem esse distanciamento já, sabe? E aí você já cria o seu personagem na mente. Você não conhece a pessoa profundamente, você não fica imaginando como ela tá, as nuances e tal. Você imagina isso, você tem um respeito à ética, claro, mas você não tem aquele afeto grande, porque afinal não é uma pessoa que você convive. Sim. Eu reparei na ficha técnica de vocês que tinham só mulheres, eu fiquei, caralho, que massa. A gente criou um coletivo de mulheres no audiovisual aqui, e a nossa pretensão é fazer aquilo, assim, de um filme que tenha uma equipe majoritariamente feminina. E é algo que a gente não consegue ainda. Não, Mesmo manda para nós. Vai em frente, façam. Não, inclusive, mas só o Paulo que fez elenco de apoio, Paulo Rasta, do Vó, ele até postou e tal. Eu falei, gente, o Paulo, aí eu vi ele lá no elenco de apoio, né? E ele tem um trabalho muito bacana de teatro, de elenco, né? Aí foi uma força, assim, essa coisa para vocês conseguirem as protagonistas? Como que foi? Então, o Paulo, assim, a gente teve todo o nosso elenco, assim, o elenco de apoio, tudo foi uma grande... Foi incrível, assim, encontrar cada um deles, assim, foi um processo muito legal mesmo, assim, as chamadas de elenco, né, quando a gente viu se formando mesmo, né, tendo as carinhas, né, de cada um. E aí, o legal é que a gente conseguiu, assim, uma parceria ali, né, com a Escola de Teatro Martins Pena, lá no Rio, que acho que é a escola mais antiga de teatro da América Latina, alguma coisa assim, uma das. E assim, é um espaço super incrível, assim, super precarizado, né? Também, assim, como toda instituição pública, infelizmente. Mas é um espaço super incrível, assim, com muita história, e a gente conseguiu a parceria, assim, para conseguir fazer os testes lá, né? E o Paulo é uma pessoa que está sempre por lá, ele tem um vínculo já com a escola, então muito do nosso elenco tem, né? Não todo mundo, mas muita gente tem eram pessoas que já se conheciam, enfim. Então isso foi bem interessante, assim, para conseguir dar até uma unidade, né? O pessoal se integrou muito bem, assim, foi muito legal. É massa, né? Massa demais. Essas são coisas muito legais que eu tô sabendo agora também. Pra mim tá sendo várias novidades também que eu tô achando muito massa. Como foi o processo de gravação de vocês, assim? Quanto tempo durou? Quantos dias? Como é que foi? Então, essa é a parte mais... é a melhor parte e a pior parte do mesmo jeito, de alguma forma, enfim, o set, né? Mas foram 8 dias tensos de set, de, sei lá, 14 horas de trabalho. Mas foi muito louco, assim, a gente gravou lá no Rio, né? E daquele jeito, assim, é isso, né? A gente teve a questão do edital, que foi majoritariamente, né, a nossa verba para fazer o filme. Então, mas é louco ver que, assim, é isso, né? Cinema universitário é um cinema de guerrilha sempre, assim. A gente tá com o dinheiro, mas, assim, em uma diária, a nossa equipe tinha o quê? 20 pessoas com elenco? Em uma diária, quanto você gasta de alimentação, sabe? Tipo, é muita grana. Tipo, Vocês tiveram quanto do edital? Oi? Vocês tiveram quanto do edital? Então, a gente teve, 9,5 líquido, 9.500 líquido, né? E isso não pagou o filme, assim, a gente teve que fazer, a gente teve que fazer vaquinha, a gente teve que, aí a gente conseguiu mais uns 3, eu acho, que foi para
pagar elenco, enfim, pagar a pós-produção também, né? Mas é isso, assim, é muito gasto mesmo. A gente deu várias sortes nesse processo, assim, que não deveriam ser sortes, né? Mas o transporte foi cedido pela nossa universidade, grande parte dos equipamentos foi cedido pela universidade. Então, enfim, flashbacks aqui de guerra. Mas é loucura, assim, né? Eu lembro, foram 8 diárias. E nesse meio tempo, tendo que negociar com todo mundo, né, para devolver a van no horário certo, para não fazer hora extra, não sei o quê. Então foi um processo louco que, assim, mesmo a gente tendo a verba e tendo esse apoio, que, assim, sem comparação nenhuma, né, se não tivesse esse dinheiro, não tinha filme, né, enfim. Mas mesmo tendo, você vê que, assim, é uma loucura, é um dia de cada vez mesmo, né, a gente vendo quem ia ter que voltar de ônibus hoje, porque, sabe, então é isso, cinema universitário, né. Eu acho que, na verdade, não é nem só cinema universitário, acho que cinema... Sim. Assim, existe sempre aquele... e tem sempre aquele vácuo, muitas vezes eterno, de após a universidade, você não tem nem mais o apoio da universidade, então... Aí você vai fazer sem os equipamentos da universidade, tem, às vezes, né, ali o estúdio para teste, ou enfim, para editar algo, e aí você fica total... sem nada, né? Assim. Tem até uma coisa engraçada, sempre que eu falo isso assim, nas lives, eu acho que eu já falei tantas vezes isso, e eu fico me repetindo, mas eu acho isso engraçado. Assim, eu fui uma vez para buscar saber o que é o cinema independente, né? Aí o cara falou, não, cinema independente, você trabalhar aí com R$1 milhão. Eu falei assim, o quê? R$1 milhão de cinema independente? Eu sou o quê, então, né? Assim, aí a galera, não, você tem cinema de guerrilha e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que eu sou cinema. Na época eu falava assim, porque... Né? Aí a galera até surgiu um outro termo que era cinema de mutirão, que é assim, junta a galera, paga comida pra todo mundo que acredita na ideia e vamos fazer, né? Pega os carros, faz 1000 viagens de fusquinha, vai e volta pra galera, e é isso aí, porque... Ainda mais agora, né, gente? Quando é que a gente vai ter aí, de novo, qualquer perspectiva de edital aí da Ancine, ou, né? Aqui em BH a gente até tem alguns editais, a gente não sabe se eles vão sobreviver, mas imagina os meninos lá no interior da Bahia, no interior de qualquer estado, assim. A mobilização aqui agora está sendo em torno da PL, do auxílio, que a gente espera que saia. Porque como tem muitas cidades pequenas, e caso a PL não seja vetada, ou parcialmente vetada apenas, vai ter muitas cidades que não tem nenhum fundo de cultura, não tem um fundo de cultura, não tem um conselho, não tem nada formado. Então, a gente está fazendo essa mobilização virtual de juntar e tentar achar uma pessoa numa cidadezinha minúscula e para essa pessoa achar outras, para fazer pressão na prefeitura, para assumir um conselho, para poder criar um CNPJ profundo, ou caso isso não dê tempo, porque demanda tempo, dessa verba ser repassada para as prefeituras, mas ter um conselho, mesmo que informal, gerindo para onde isso vai, porque a gente sabe que grande parte desse dinheiro pode ser desviado, principalmente em cidades que nunca tem nada e tem uma cultura completamente informal, assim. Aí a nossa esperança muito é nesse sentido. Nossa, importantíssima essa ação. Tá sendo. Importantíssimo. Se você manda pra gente aí, pra gente poder ajudar a difundir, a gente... Isso é... Eu até participo também aqui em BH, não sei se vocês conhecem o Observatório da Diversidade Cultural. No meu mestrado, o coordenador desse grupo, ele é meu orientador também. E aí a gente tem conversado muito sobre isso mesmo, Yasmin. Assim. É um grupo mais de pesquisadores da academia e tal, né? Então o pessoal tem visto muito essa PL com, assim, tem várias questões muito complexas, né? Porque é muito dinheiro que tem um prazo muito curto para ser executado, se eu não me engano é 60 dias, então, assim, e as pessoas, como conseguir articular, né, todo mundo, principalmente nas cidades menores, porque se a gente pega, por exemplo, Belo Horizonte, já existe, né, um conselho, já existe editais que já foram pensados, já existe uma política, né, sendo aplicada. Então é mais fácil, mas agora, falando em Minas, você tem 400 e quantos municípios, então já é um desafio. Imagina a Bahia... 843. 800, né? 843 municípios. Imagina, loucura. É uma coisa...
em 60 dias você conseguir achar, fazer, né, esse auxílio chegar em todo mundo, nesses lugarzinhos todos. Você pensar em lugares na Bahia, Nordeste, enfim, é muito complexo. E eu acho que é uma discussão agora que realmente precisa também, porque é isso, né? É a nossa sobrevivência, né? E quando eu falo, eu sou um homem que está na cidade, cheio de privilégios nesse sentido, né? Então, para mim é mais fácil, mas tem muita gente que está no interior, que vive de arte, vive de cultura e que está literalmente abandonado, né? Assim, nesse momento. Então, acho que vale a gente também, como realizador, como pessoas que estão falando desse mundo, né, dos independentes, ou que não é um independente dito tradicional, né, não é independente de 1 milhão, mas como que essas pessoas vão sobreviver, como que a gente minimamente vai dar o mínimo de dignidade, né, para todo mundo, né, que está nessa condição. Acho que é importante. A gente fica aqui torcendo, assim, na nossa visão, né, da Cardume, assim, é muito de conseguir fazer com que esse mercado, que a gente consiga ajudar o mercado, assim. Então os nossos gatilhos todos aqui estão todos ligados a quando que a gente vai conseguir abrir o primeiro edital para dar dinheiro para a galera fazer filme, assim, sabe? A gente fica nessa pilha, assim, todo dia fazendo contas em cima de contas. Dê pra gente o primeiro edital, e aí esse edital vai ser recorrente, vai ser de quanto tempo em quanto tempo. A gente tá, assim, nessa fissura de conseguir fazer isso também, porque você pensar, pô, não é o ideal? Não é, mas, sabe, se você consegue 10, consegue 15 mil aí para poder rodar, cara, a gente tá acostumado a rodar sem nada, às vezes, assim, né? E Sim. 15, com 10 mil, 7.510, você fez um filmão, assim, que teve, pelo menos, a comida da galera, sabe, assim, pagou transporte, pagou e tal. É o ideal, em hipótese alguma, isso, né? Mas também é foda não fazer nada. Eu penso muito assim, e isso que o Lê falou e que a Yasmin também, de, tipo assim, de como a gente pode se mobilizar para também existir, para fazer pressão no poder público, que isso é essencial, né? E como a gente pode se mobilizar também para poder, no nosso micro também, a gente fazer a diferença, assim, que a gente também não pode esperar que vai vir de lá de cima, porque vai saber quando que vai acabar essa. Enfim, isso que tá aí, né? A gente não sabe aonde isso vai parar, né? Então, como que a gente também consegue se juntar para fazer pressão em cima deles e se juntar também para tentar conseguir movimentar a gente de alguma forma e fazer uma cadeia e uma corrente para que a gente consiga criar novas formas de verbas e de sobrevivência e de mutirão, porque senão também nós vamos parar. Se eles virarem e falarem assim, acabou, não vai ter PL, ou vai ter PL, vai pro bolso da primeira dama, comprar joias e quadros famosos. E aí, o que a gente faz também, né? Sei lá, a gente tem como que a gente vai conseguir também criar alternativas para a gente poder sobreviver a essa política nefasta, né? Mas essa é uma questão aqui, na verdade, bem permanente, assim, porque não há essa mobilização do setor em grande escala, principalmente em cidades pequenas. A gente tem muita gente que vive de cultura, o cara que canta forró no barzinho do não sei quem e tal. Tem muita gente que pulsa cultura no nosso espaço, assim, a nossa cidade mesmo, Conquista, que namorou, ela é a cidade do Glauber Rocha, então o aeroporto se chama Glauber Rocha, foi inaugurado pelo Bolsonaro. Então são umas coisas muito bizarras que acontecem e que não tem apoio à cultura, e não é uma cidade pequena, é uma cidade a terceira maior cidade da Bahia? Uau! É grande. É a terceira? Terceira ou quarta? Terceira ou quarta, é uma das maiores da Bahia, é uma cidade grande comparada a outras. Mas não tem apoio. O primeiro edital que a gente vai ter da prefeitura agora é o primeiro edital para o audiovisual. O outro foi de premiação, porque foi o que eles conseguiram fazer com as licenças públicas que tinham lá, e agora vai ser o primeiro de fomento. Então é algo que a gente precisa estar fazendo em outras cidades também, porque como é tudo muito próximo, se a cidadezinha do lado melhora e eles conseguem um edital, eles vão ter que contratar alguém de outra, porque lá não vai ter tanta gente. Então, essa mobilização inteira que a gente está começando a fazer, e que veio a partir da PL, claro, mas que para a gente está sendo muito, muito importante e muito além. Tipo, se não tiver a PL, a gente sabe que pelo menos a gente começou a conhecer quem são nossos artistas, começou a valorizar quem não se valorizava, e começou a
se juntar mesmo para espalhar isso e para ter uma pressão em todas as cidadezinhas de precisamos de verba para a cultura, necessário. E aí é muito nesse sentido a mobilização. Eu acho que a gente é muito complicado o negócio por aqui, porque não tem, assim, a gente não tem perspectiva de viver de audiovisual aqui. Muito se faz, mas pouco se vive de. Em Salvador a gente já consegue, sabe? Mas no interior mesmo, não. Eu tenho feito muita produção local aqui, tenho feito muito filme independente também, que aí é outro rolê. Mas, assim, de trabalho mesmo com audiovisual é uma coisa que é muito difícil, muito rara. Conseguiram um edital para longa recentemente, que foi uma verba alta até, e aí foi gravado um longa aqui, foi gravado um longa também numa cidade próxima, mas é algo que está sendo construído de formiguinha e a gente batendo na cabeça e conversando com diretoria de audiovisual, conversando com a FUNSEB, enfim, com os órgãos públicos, conversando pessoalmente com os diretores, tendo reunião toda semana para ver o que a gente pode, como que a gente faz, sabe? Sim. Foi nisso que surgiu a ideia da gente ter uma plataforma como a Cardume, que eu te falei por telefone, Daniel, Sim. da gente fazer algo parecido, porque a gente precisa catalogar os nossos filmes, entender qual é a identidade da região enquanto fazer cinema. E aí, eu acho que algo que contribuiria muito já que a gente já vai estar catalogando esses filmes, por que a gente não cria uma plataforma em que eles estejam disponíveis também? E aí, está em discussão ainda, talvez eu chame vocês mais pra frente para conversar com a gente. Pô, cola com a gente, cara, por favor. Assim, a gente está tentando dar uma centralizada nisso, porque a gente, né, vê muito filme, eu sou ator, a gente participa, faz, depois os filmes ficam tão perdidos, entra no YouTube e aquilo ali vira quase um lixão, assim, né? Porque tem de tudo. E aí você não consegue centralizar um conteúdo audiovisual em si, assim, sabe? Você tem que fazer uma busca muito profunda ou ser da área. A nossa ideia é tentar fazer com que esses filmes... Sabe? Eu não sei, assim, eu tenho uma visão que o brasileiro, assim, de forma geral, ele não consome muito arte brasileira, né? A pessoa não entra no YouTube para ver um filme brasileiro de curta-metragem, assim. Digo uma pessoa que está, muitas vezes, na área da arte, por exemplo. E isso é uma coisa que é muito legal. Acho que o Cinevida faz isso muito bem. Isso acho que é muito legal de trazer. Eu fiquei feliz e fui numa sessão que a gente via a família das pessoas, né? A família da galera que estava ali fazendo o curso, indo lá e vendo os curtas-metragens. Eu acho isso tão importante, a gente pegar essa arte, conseguir levar essa arte para um público que às vezes não está acostumado. Eu acho que às vezes até a situação que a gente está hoje, política, muitas vezes é porque o nosso público também não consome o nosso próprio material, né? E o cinema é um formador de opinião muito forte. Uma das lives, inclusive, que a gente participou, um dos camaradas, acho que foi até o Daniel Paes, né, que falou que o cinema, os Estados Unidos, por exemplo, quando ele vai dominar algum lugar, ele manda primeiro o cinema. Se o cinema não dá conta, ele manda o exército, né? E aí você vai começando a fazer uns paralelos de como o cinema molda muito da cabeça pensante, das cabeças, né, das pessoas. A arte como um todo, né? A arte Assim, como um a todo, arte como um todo. E como a arte produzida no país ela é pouco valorizada em detrimento da arte que é produzida na Europa, nos Estados Unidos, né? Do que vem, assim, não, nem de fora, né? O que vem do norte, né? Mas eu acho que isso é parte desse plano, né, que vocês também estão falando, né, assim, o próprio plano de dominação, sei lá, do cinema americano no mundo, que a gente não pode nem falar que ele, né, tá no Brasil, mas ele está no mundo todo também, de alguma forma, ele ao se valorizar, ele ao mesmo tempo, ele rejeita o outro, né, o que é local, o que é produzido, e a gente começa a ter quase que vergonha de quem que a gente é, de ver as nossas regionalidades, a gente acha, né, assim, aqui quem mora aqui, né, tipo, na nossa região nossa, ele vai achar que, o cara do Nordeste, você cria preconceitos com uma pessoa de um outro lugar, o Sul, aí começa essas conversas de sotaque, então, eu entendo que a gente mora, né, num continente, que é um país, mas é um continente, assim, como extensão, e a gente tem muitos Brasis dentro dele. Mas eu acho que é isso que vocês estão falando, é muito importante, assim, dentro do Cinevida, e aí falando um pouquinho até, o Cinevida é uma oficina que a gente faz aqui em BH,
em centros culturais, são centros culturais da prefeitura, que a gente aproveita os espaços físicos para poder levar oficinas para um público que geralmente não ia ter acesso. Então, a gente geralmente está fora do centro-sul, que a gente chama aqui, que é a região mais central, né, e mais rica. E é isso. E aí eu recebo muito aluno, assim, que quando geralmente a gente fala, qual é a sua referência? A gente começar a buscar o que as pessoas já viram, o que elas entendem de cinema, e são raríssimas as pessoas que chegam como referência forte do cinema que é produzido no Brasil, seja atual ou mesmo do passado, enfim, né? Sempre a gente está associado ao cinema, o cinema brasileiro é um cinema da porno chanchada, é um cinema que tecnicamente ele é pior do que o cinema americano, cria essas relações, e eu acho que esse trabalho da gente, né, se ver na tela, se ver nas outras expressões, na dança, na música, em tudo, é o que forma a gente como povo. E sabe, é a única solução da gente sair dessa situação que a gente vive hoje, política social, né? Assim, se a gente não começar realmente a pensar em como virar esse jogo, em como valorizar essas produções igual que os meninos fizeram, que assim são fantásticas, filmes lindos, maravilhosos, e que se a gente sai um pouco dessa bolinha que a gente está aqui, quantas pessoas, sabe, de fato vão ter acesso, assim. E aí iniciativas como a Cardume, eu acho que são fantásticas por isso, assim, porque elas são agregadoras, elas são, né, potências de conseguir fazer as pessoas encontrarem esse conteúdo de forma organizada, com uma qualidade boa, né? Assim, a gente tem uma plataforma que para mim ela é o nível Netflix, assim, tipo, real, sabe? Assim, no sentido de cuidado que vocês têm com a coisa, e isso é fantástico, sabe? Então, assim, acho que, enfim, falei muito, gente, mas acho que tinha que também parabenizar esses esforços de vocês que estão produzindo e de quem está tentando distribuir isso, porque eu acho que é o caminho, sabe, assim, frente a esse panorama que a gente vive, assim. Realmente eu acredito nisso, assim, como mudança social, sabe, efetiva. Eu tenho uma observação também, como, né, participante do Cine Sapa, que, tipo, quando a gente faz pesquisa, assim, para tentar encontrar filmes, a gente acaba encontrando mais produções norte-americanas, assim, sabe? E a gente queria muito conseguir encontrar produções nacionais ou latino-americanas, assim, para, enfim, conseguir divulgar e para saber o que tá rolando aqui, sabe? Só que é bem difícil, assim, porque são produções independentes que não tem... muitas vezes não tem uma distribuição, outras é difícil de encontrar, sabe? Ter acesso, enfim, às vezes tem curtas incríveis que a gente nem sabe que foram feitos, enfim, tem essa dificuldade bem grande, assim, para conseguir acessar esse conteúdo também, né? A gente, quando estava começando a pesquisa, assim, para a plataforma, a gente fez uma pesquisa só de curtas que passaram por festivais cadastrados na Ancine no ano de 2018, eu acho. 2018, 2019. E só dos curtas que passaram, ou seja, tem muitos curtas que às vezes ainda que não passaram, porque não enviou, enfim. Mas só dos que a gente conseguiu ali catalogados, que passaram por festivais cadastrados na Ancine, porque ainda tem festivais que não são cadastrados, né? Era uma média de 100 curtas produzidos por mês no Brasil. É muita coisa, É muita gente. coisa. É muita coisa. É muita gente fazendo cinema no Brasil. É muita gente fazendo cinema no Brasil sem dinheiro. Assim, isso é uma cadeia de trabalho gigantesca, assim. Isso é uma grande potência. E cadê esses trabalhos? Cadê esse material, assim? Isso em um ano, né? Tipo, É muito engraçado, teve gente que chegava pra gente e falava assim, a gente ligava, porque a gente fez esse trabalho de mapear, né, os festivais, depois dentro dos festivais mapear os filmes, aí era um trabalho de formiguinha, porque esse ainda dava pra fazer matricialmente, mas depois era um trabalho de formiguinha de entrar em contato com as pessoas, né, poxa, bota seu filme, a gente tava super iniciando a coisa, muito caseiro, então
a pessoa entrava e olhava e falava, pô, quem são vocês também? Eu vou botar meu filme. Aí algumas respostas até engraçadas. A pessoa falou assim, não, meu filme, ele já rodou muito festival e ninguém vai querer ver meu filme e tal. Aí você realmente olhava o filme teve uma carreira de festival muito grande, assim, sabe? E aí você entrava pra ver as visualizações do filme, tinha tipo lá, 500 visualizações, eu falei assim, caraca, mano, você tem 500 visualizações num filme, assim, é nada, é nada. Você tem milhões de pessoas pra poder ver esse filme seu, que ninguém viu, procurou, às vezes não chegou, Não, né? eu entendo que, tipo assim, a gente ainda é muito pequeno, né? Assim, então, obviamente, a pessoa ainda, os filmes não têm 1 milhão de visualizações, mas, tipo assim, onde a gente quer chegar, né? A gente tenha muitos filmes e com muita visualização, assim, você quer. Mas é muito filme ainda que falta pra entrar. Porque é isso, 100 filmes produzidos por mês num país, isso em um ano. Isso há quantos anos para trás, desde quando começou o cinema aqui no Brasil, né? É muita coisa e é muita coisa e precisa ser valorizado, né? O público que não é do meio, ele precisa começar a valorizar, não só o cinema, né? Tipo assim, a arte brasileira como um todo. A gente vem do teatro e da dança, e é o mesmo problema, sabe? A plateia que fica vazia, o edital que só vai passar a galera que já é de companhia há milhões de anos e uma companhia, um coletivo que está começando agora nunca conseguiu um edital. É, é toda uma cadeia de desvalorização da nossa arte, que é isso que Leandro falou, né? É um plano de dominação e que você vai dominar pela educação e pela arte. Você vai a educação é ruim e a pessoa sem cultura para ela não tem identificação e não tem força para lutar contra isso, né? A Natália tá aqui desesperada, tadinha, ela tá entrando no link errado. Calma, é o 25/6? Não é? 25/6 é o que tá lá É porque às vezes acontece talvez ela tenha que desligar tudo, porque senão entra e fica tudo ela não isso no consegue ver a escuro. gente. Deixa eu mandar Manda o pra link ela. de novo pra ela. Mas eu sempre fico falando com a galera também, uma coisa que assim, a gente tá vendo muito, assim, né? Que é um trabalho meio de formiguinha, assim, nosso. E eu acho que de todos nós, assim, né? Artistas de forma em geral, assim, de trazer as pessoas para perto da gente, mostrar, porque acho que é como vocês comentei, né? Eu fiz uma analogia outro dia da arte brasileira para o próprio brasileiro como se fosse comida japonesa, né? Você tem que ensinar a pessoa a comer, né? A pessoa, pô, você vai comer o primeiro ali, vai ser estranho, mas depois você vai ficar apaixonado pela comida japonesa, você vai conseguir mais não comer. Eu fiz uma analogia meio maluca dessa, assim. É porque é todo um costume, né? As pessoas estão acostumadas com aquela referência daquele tipo de cinema, daquele tipo de literatura, aquele tipo. E você vai mostrar outra coisa, né? Você vai mostrar o que ele tá vendo ali no mercadinho, do lado da casa, né? Ai, Aí, Mas é muito louco isso que vocês estão falando também, porque eu acho que até conversando, sei lá, quando você pensa o cinema brasileiro visto de fora, né, pela visão do gringo, a gente é como se fosse um gênero, né, assim, fora do Brasil, né? O cinema brasileiro. Porra, mas tem quantos cinemas brasileiros, assim, Total. Quantas coisas estão sendo feitas que são diferentes entre si e que... Então é muito complexo quando a gente fala disso, porque a gente cai justamente nessa questão da diversidade, né, assim, que é também, assim, dentro da diversidade, a gente tem que falar sobre a diversidade sexual, sobre, né, essa visibilidade trans, por exemplo, filmes que vão abordar a questão das lésbicas, tem muito pouco filme, que, sabe, assim, e eu sou um realizador, por exemplo, que fiz filme também LGBT e gay, né, assim, mas era muito também dentro de um padrão, assim, na época, que eu acho que era desse filme um pouco do coming out, assim, né? Os dois menininhos que estão ali se encontrando e tal, e que depois, ao longo foi um primeiro filme, assim, depois quando eu comecei até a aprofundar e descobrir outros cinemas, eu falei assim, nossa, mas tem tanta coisa, sabe, assim, que não foi falado sobre isso, tantas possibilidades de explorar, e aí você começa a entender a potência e a própria complexidade, né? Quando a gente começa a falar assim, o que é a gente taxar as coisas, eu acho que é sempre algo muito, né? Assim, a gente colocar esses rótulos sobre as coisas é algo muito complexo, porque não é que não exista, né? Às vezes a gente não conhece.
Sim, só, né, total. assim, mais do que está sendo apresentado ali, que o que a gente viu. Então, é por aí. Massa. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Natália, que ela caiu na hora que eu ia perguntar sobre como que tá esse panorama também político e editais e não editais e essa questão da literatura estrangeira e da literatura brasileira. Como que é isso nesse lugar também? Gente, desculpa, foi uma confusão aqui. Caí, depois tive que buscar meu celular, que não tava aqui, não tava, não lembrava do link, entrei em outra live, foi bizarro. Entrei em outra live. Eu sou entrando numa live do nada. Ai, ai. Mas assim, eu tava ouvindo antes a Yasmin falando sobre a importância da gente se articular como segmento, né? Como classe também artística. E eu acho que isso é fundamental, realmente, assim, ter conselhos de cultura nas cidades, né? Que vão pensar essas políticas, né? De políticas públicas de cultura, né? Para a gente ter editais que de fato dialoguem com as nossas necessidades, né? Com uma grana boa para fazer coisas legais. Então, acho que é importante também a gente pensar como artistas na manutenção, né, dessas políticas, né, de públicas de cultura e, claro, pensar que esses outros editais de outros segmentos, eles são importantíssimos. Tanto o Amora, né, que é esse livro, acho que é o meu livro talvez mais conhecido, assim, que tem mais visibilidade, ele foi publicado através de um fundo de cultura que a gente tinha aqui na cidade. Caxias do Sul é uma cidade muito industrial, né? Então, assim, ele foi publicado em 2015. Isso significa que eu concorri em 2013. Eu acho que, se eu não me engano, era 1, alguma coisa por cento da arrecadação, ou seja, era 1 milhão e pouco destinado só para esse fundo de cultura que contemplava audiovisual, literatura, dança, teatro, né? Nossa. Era um valor muito legal para vários segmentos de arte. E hoje esse fundo, coitado, ele tá caquético, assim, ele praticamente não existe mais, mas a gente tem uma... Por quê? Porque a gente teve, infelizmente, políticos que são dessa espécie de idiotas que estão são uns mesmo. imbecis Total. desgraçados que não tem nenhuma noção de como funciona a cultura, de como são os nossos trabalhos, de como às vezes a gente está em situações de precariedade para produzir os nossos conteúdos artísticos, né? E na literatura a gente passa a mesma coisa, assim. Claro, eu estou agora sendo publicada pela Companhia das Letras e pela Alfaguara, que são duas super editoras grandes, com distribuição maravilhosa no Brasil. Mas eu também eu tenho livros publicados por outras editoras, por editoras que são uma pessoa, que é uma pessoa que está lá, que é, por exemplo, a editora Patuá, que é de São Paulo, e que é o Eduardo, na verdade são duas, o Eduardo e a Priscila, que é a mulher dele, e eles que praticamente fazem tudo, assim, de logística, de distribuição, de ler os originais. E é uma editora também que não cobra dos seus autores, porque o que eu quero dizer com eu publiquei o livro com o dinheiro do edital é que eu ganhei 25 mil reais e esses 25 mil reais todos foram para a publicação do livro, para capista, para diagramador, para toda a equipe, para, enfim, impressão, distribuição. O escritor ele ganha 10% do valor de capa da venda do livro de 6 em 6 meses. Então, assim, eu não posso viver de direitos autorais, gente. Só se eu vendesse, assim, uma quantidade absurda de livros, né? Porque, imagina, o Amora agora ele deve estar custando uns 50 reais, o que eu acho caro por um livro, né? Então, eu ganho 5 reais por livro. O controle custa 34, eu ganho 13,40 por livro. Nossa. Assim, não... isso é uma outra coisa, né? Porque o consumo da literatura brasileira, as nossas edições, elas são de 1.000 ou 3.000 exemplares, né? Se você é uma Fernanda Torres na Companhia das Letras, você talvez saia com 10 mil exemplares para vender, né? Mas se você não é essa pessoa, você sai com 1.000 ou 3.000 exemplares. Até a sua tiragem acabar, demora muito, né? Tem essa questão do consumo, ele é realmente... eu acho que tem melhorado muito. A gente tem tido mais acesso
E acho que, nesse sentido, talvez as redes sociais façam um trabalho que talvez façam um trabalho de divulgação mesmo de todos esses autores independentes e dessas editoras pequenas e essa conexão de mundos, né? Eu acho que essas coisas vêm acontecendo muito, e especialmente talvez depois de 2015, o que deu uma pluralizada legal assim em termos de autoria e o que se reflete também em termos de personagens, né? Em personagens e toda essa construção de cenário e de narrativas mais plurais que vocês estavam falando antes, né? Que às vezes a gente é visto, sei lá, de fora como exóticos, né? Mas isso também está dentro do discurso sei lá, das narrativas hegemônicas da colonialidade. Eu acho que esse é um debate bastante grande, né? Que domina também a economia, domina o mercado da cultura. Eu não sei exatamente o que vocês falaram, porque afinal eu caí. Mas na literatura funciona paralelamente. Talvez eu acho que sob essa discussão maior, né, da colonialidade, eu acho que isso pega em todos os setores, né? Muita luta aí pra frente, né? Uma coisa engraçada dessa da distribuição, né? A gente está aqui vendo o acesso, por exemplo, a nossa plataforma hoje, ela não tem nenhuma, ela foi preparada para brasileiros ver, né? Uma plataforma não tem absolutamente quase nada em inglês, se tiver escrito em algum lugar lá que está em inglês. E a gente tem uma coisa muito engraçada que quase 10% das pessoas que acessam a plataforma são dos Estados Unidos. E eu fico muito absurdo, não sei se são brasileiros que estão lá ou se são americanos. Teve da Inglaterra também, teve da Hungria, teve da França. E aí a gente começou a achar que isso tipo assim, talvez, eu acho que talvez tem um pouco do que o Leandro fala, né? Talvez o cinema brasileiro para eles seja um gênero e a gente seja quase um exótico para eles, né? Assim, ver o filme. Mas, sim, se eles forem financiar a gente fazer filme, pode ficar vendo nossos filmes, vai ser maravilhoso, cara. Não, mas eu acho isso ótimo, porque assim, eu participo, às vezes, né, de alguns mercados de audiovisual e é muito complexo. Por exemplo, já conversei com distribuidores, sei lá, franceses, de outros lugares, e é uma coisa que, por exemplo, eu conversei com um distribuidor francês que o cara faz exibições em cidadezinhas na França, então ele busca filmes que não são, tipo assim, ele não tá buscando Tropa de Elite do Brasil, sabe? Ele quer buscar um filme independente para mostrar um outro olhar. Ele faz meio que o que a gente faz aqui, ele faz lá. E ele fica tentando conectar, né? Um pouco isso que a Natália falou, assim, essa galera que tá produzindo de forma meio que fora do eixo, assim, né? Por bases alternativas. E existe uma complexidade absurda de encontrar isso, porque você tem os festivais, e aí você tem os festivais, por exemplo, no Brasil, né? Brasília, Tiradentes, se você tivesse talvez trabalhando com filmes um pouco mais experimentais, mas Brasília, Gramado, filmes mais tradicionais, assim, você tem perfis, mas geralmente os filmes que entram nesses grandes festivais, eles vão rodar Roterdã, Sundance, Locarno. Então não é o filme também que o cara quer. Ele quer achar o filme que não rodou nesses festivais. Então você cria um processo logístico que é muito difícil do cara conseguir acessar esses realizadores. Como é que... Imagina a gente, eu quero achar realizadores que estão fazendo independente, sei lá, na Holanda, no interior da Holanda, no interior na África, saca? Assim, tipo, quem está fazendo? E aí eu acho que são possibilidades, existe muito mercado, eu assim, pensando, porque eu sou administrador também, né, assim, eu vejo uma potencialidade, assim, de grandes trocas e de produção, de fortalecimento, né, assim, por mais que, talvez é isso, ninguém vai sair rico da história, mas a gente vai conseguir, talvez, criar uma rede que pode ser muito potente, né, assim, da gente criar essas trocas, e que pode ser internacional, sabe, assim, eu acho que os trabalhos que o Brasil já como eu falei, um continente, então a gente já tem muito a se explorar aqui, mas eu vejo, assim, igual você fala dos acessos da Cardume, eu vejo que tem muito, assim, eu já recebi vários e-mails enfim, distribuidores de fora mandando, olha, eu vi que seu filme passou num festival meio X lá no país, você tem distribuição, tipo,
na Europa, eu atuo nesse lugar, e aí, tipo, eu vendo para canais de TV regionais aqui, eu conseguiria comprar seu curta, porque é temática infantil ou temática LGBT, enfim, sabe? Coletivos. Eu já licenciei filme para coisas muito bizarras, assim, entre aspas, né? Assim, mas até, tipo, ONGs na Alemanha que trabalham com jovens, e aí eles, tipo, têm uma plataforma de filmes, e aí eles licenciaram o meu filme, pedindo a licença para poder, porque eles fazem um trabalho lá também com os jovens alemães. Agora estou com um filme que foi, agora está parado, né? Mas na França, que são uma rede, um festival que faz exibições em escolas na França, e aí ele pediu a exibição do filme também para poder passar nas escolas lá. Então, assim, são coisas que acontecem e sabe, assim, então tem gente trabalhando, tem gente muito interessada. O cara fala assim, cara, eu quero ver um filme brasileiro e eu vi que você produziu, sabe, assim. Então acho que tem essa potência, a gente que tem que, né, tentar de alguma forma fazer esse acesso. Você tá me lembrando que a menina, acho que é da Alemanha, que entrou em contato com a gente logo no início, né, que eles começaram a acessar um coletivo na Alemanha, que falou assim, vocês têm os filmes com legenda, inclusive eu queria pedir vocês, meninas, Yasmin e Bruna, se tiverem o filme com legenda, o filme vai estar, né, no canal de vocês no YouTube ou Vimeo, mas que vocês subam lá o filme com uma legenda. E assim, acaba sendo o inglês acaba sendo um pouco mais tradicional ter comunicação entre duas línguas diferentes, né? Sabe que existe o espanhol também que é forte, mas o inglês acaba sendo mais fácil de tem? Tem. Massa. Tem também, Bruna? Você tem ele? Ótimo. Ô, Bruno, é massa que o Amor acabou de ser lançado nos Estados Unidos e Reino Unido, né? Então, olha, que massa. Perfeito. Inclusive, aí. você ficou de falar como é que a gente conseguia ler o livro, onde vende e tudo isso. Ô, gente, acho que sim, todo é fácil, até relativamente fácil encontrar os meus livros, tanto o Controle, que é esse mais recente, né? Que tem toda uma influência do New Order e o assim, eu prefiro que vocês deem preferência assim para as livrarias locais. Então é sempre bom conversar com o seu livreiro lá e perguntar se tem. Eu acho que é fácil conseguir, assim, né? Em último caso, a gente compra naquele site de grande que tem de tudo e que inclusive é a minha editora nos Estados Unidos, né? Mas a gente dá preferência para as livrarias pequenas, né? Tem uma livraria de Porto Alegre, que é a Livraria Baleia, que tem, enfim, sempre no estoque. Então, livraria do Arco da Velha aqui de Caxias também. E aí, se comprar aqui de Caxias, pode ir até autografado. Olha, que máximo! Que máximo. Eles entregam? Comendo? É. Gente, são 21 e 29. Nós passamos meia hora do que a gente Caramba. Eu sempre falo que vai ser 9 e o negócio estende, não tem jeito, né? Assim, aí como cada um tem, né, as suas obrigações, enfim. Vocês têm mais alguma coisa assim que não dá pra morrer sem falar e trazer pra gente poder comentar? O que vocês acham? Eu diria para as meninas que o filme delas, para Bruna e para Larissa também, que o filme de vocês, muitas das meninas daqui do coletivo das mulheres, né, não são só meninas, amam o filme de vocês. Falaram muito, gente, que legal, fala com elas e tal. E isso foi muito, muito louco, eu fiquei pensando muito nisso, como que as coisas chegam a outro lugar, assim, e como que foi para vocês essa circulação de festival e tal. Só para encerrar, gente. Desculpa. Não, por favor. Não, sempre incrível, assim, ouvir essas coisas. Não, é muito louco, né? Acho que a gente que, enfim, realizador, né? Os filmes, eles... Acho que, enfim, literatura, qualquer tipo de arte, né? As coisas ganham, a obra ganha vida própria, né? Então, é isso, assim, o Vó tá pelo mundo aí, rodando, e é super legal, assim, quando a gente descobre esse tipo de coisa, né? Uma amiga minha, ela foi fazer mobilidade em outra universidade, aí encontrou uma menina que falou que tinha visto ela no curta, porque ela atuou no curta, enfim, umas coisas loucas, assim, que você fica, gente, é muito doido, né? Ganha uma vida e vai rodando, assim.
Bruna, uma coisa legal que eu não sei se foi falado enquanto eu estava caída, é que um trecho deste conto específico caiu no Enem em Uhum. 2018, né? Olha Sim, é que Sim. verdade. Então Eu teve participei todo desse. Não, participou foi. desse Enem, olha só. Eu Então teve fiz. todo um movimento, assim, porque Foi. são 5,5 milhões de pessoas, né, que Total. fizeram. Então teve todo um movimento, eu acho que também que deve ter levado pessoas a assistirem o Sim. curta, né, a procurarem o livro, lerem o conto. Esse conto também tá disponibilizado gratuitamente, né. Então acho que são massas essas interações, né. Não, foi incrível, assim, foi uma coisa das deusas, assim, porque o Enem foi em outubro, o curta lançava em novembro, assim, foi uma coisa de louco, assim, sensacional. foi perfeito. E realmente, assim, muita gente, a gente já tinha página no Facebook, né, quando rolou essa coisa do Enem, então muita gente foi atrás, assim, então foi incrível, assim, super legal. Dá uma visibilidade, né, em todos os sentidos, assim. Que massa. Eu ia falar só também enfim, de novo, parabenizar, né, o filme das meninas incrível, de verdade, assim, agradecer também o convite e, assim, ouvindo, né, eu acho que a gente tem muitas angústias, assim, compartilhadas com relação a esse momento, né, que é muito foda, assim, é muito pesado de pensar, mas ao mesmo tempo eu acho que esse tipo de coisas, cardumes da vida, assim, né, que a gente vê e é isso, gente, de verdade, dá uma força, assim mesmo, né, de pensar, pô, que bom que essas conversas estão rolando, essas trocas estão rolando e isso que vocês falam, assim, nem que seja daqui 5, 10 anos, sei lá, mas de lançar edital e de fomentar mesmo a cultura, fomentar o audiovisual, sabe? Tipo, que seja a gente, nós por nós, né? Então, esse tipo de coisa, assim, tá foda, né? Mas esse tipo de coisa dá aquela força, assim, sempre bom. Não, valeu. Eu acho o máximo isso. A gente tá aqui tentando nadar, se jogando no mar e bora Ah, mas nadar é bom a junto, gente né? escutar, É porque é muito isso, bom. nadando junto a gente vai conseguir chegar mais longe mesmo. Não, e não tá distante não, assim, a gente lançou agora, a gente lançou um prêmio há pouco tempo atrás agora, chama Curta em Casa, que é para os curtas produzidos aí durante a quarentena, e tipo, sei lá, fez um rateio aqui, aquela coisa de boteco mesmo, quanto cada um dá, e vamos juntou uma grana e vai, sei lá, levar para vai ter teve uma seleção, e aí vai para júri popular, e os 3 primeiros ganham uma grana, enfim, que é uma forma de movimentar. Mas aí já pensando, pô, a gente tinha que abrir aqui um edital para produção. Ainda não dá para abrir para produção? Pô, vamos abrir um para roteiro, para pelo menos dar uma grana para a galera produzir o roteiro ali, sabe? Que às vezes é um incentivo a mais para poder produzir um roteiro. Pô, vamos dar a finalização, não dá para dar o filme todo. Ah, vamos chegar. Então, não tá distante. A gente tá vendo em coisas de tipo um ano, assim, no máximo, sabe? Começar a ter esse tipo de movimento, assim. E é tanta gente envolvida, eu acho que é o pedido que eu acho que eu ia fazer por último, assim, divulgue, assim, fala com a galera colar, é nosso, Uhum. assim, é um rolê pra gente mesmo, assim, sabe, conseguir fazer mais e conseguir exibir, trazer a vitrine pra né, ser uma vitrine também para colocar esses filmes independentes, mas também fazer a gente fazer mais filme com isso. Vamos ver, né, se chegar lá. Falo bem, meu Deus. Então, Vai gente, sim. mais alguma coisa? Não, queria só agradecer, aproveitar e, enfim, o convite foi massa demais trocar com esse tanto de mulher empoderada, forte e bonita de todos os lugares do Brasil. Acho que é fantástico, assim. Sessão foda. Foi mesmo, gente. Essa sessão histórica, assim, tipo, dessas que a gente depois sabe o que escreve lá pra poder falar da sessão. A gente fica com o todo mexido. Então é isso, gente. Ah, vamos tirar foto. Ah, foto? Não, de jeito nenhum, não pode. É isso, ir embora de jeito nenhum sem foto. Calma. A foto agora é um print que mudou agora. Ai, caiu. Desculpa. Print screen, é isso aqui. Então vamos lá. 3, 2, 1. Aí, agora é aquela coisa de ver se a foto tomou. Calma. Se alguém no céu piscando. Pera. Ah, uma coisa que é bom lembrar, esses debates, eles, por enquanto eles não estão, mas a gente vai lançar todos eles no... Deixa eu ver, ficou legal, né, amor? Ficou boa a foto, olha. Ficou ótima. Já mando pra vocês. A gente vai eles todos pro canal. Ok?
Ficou bonito. A gente vai levar eles pro nosso canal, mas a gente, antes de levar, a gente tá, né, aí no processo de conseguir uma estagiária para poder fazer umas resenhas críticas, né, de pegar esse material todo que a gente falou, que isso é porque deve ter sido 1h30, quase 2 horas que a gente falando aqui, muita coisa boa, e fazer uma resenha crítica sobre isso, e depois lançar isso no canal, lançar isso na plataforma também de forma gratuita, para as pessoas poderem, né, ver quem é de cinema, conseguir entrar para ver como é que as pessoas produzem na Bahia, como é que produzem em Porto Alegre, como é que produzem aqui em BH, enfim, e fazer com que isso circule também, esse material, que eu acho que é importante essa troca, né, uma experiência boa assim, de ver. Então, em breve a gente vai conseguir fazer, a gente não consegue fazer ainda porque é um fluxo de trabalho muito grande, e a gente vai lançando, assim, aos poucos, vai lançar muito rápido, assim, mas aos poucos a gente deve lançar isso e vai ser massa, né, de trazer esse material. E aí esse material é gratuito, a gente desvincula ele do filme, né, porque tá tudo gravado junto. Até amanhã esse debate ainda tá disponível na plataforma, então se vocês conhecerem alguém, não conseguiu entrar para ver o debate e tal, a pessoa entrando na mesma sessão, ela consegue ver os 2 filmes e ver o debate, óbvio, não consegue perguntar nada, né, é lógico, mas você consegue ver os 2 filmes e o debate. Ela tem uma máquina do tempo. E depois... Perguntar ela pode, só não sei se vai ter resposta. Não sei se vai ter resposta. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo por todo mundo estar aqui. E um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. É incrível. Tchau. Gente, vem assistir a sessão de domingo. Isso, Tá maravilhosa. isso, 3 horas. Fox. Sim, com Tá certeza. maravilhosa. Estarei. Contem comigo. Beijo. 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 Ah.